Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, sou professor de História. Estou aqui corrigindo a prova das particulares Santa Catarina, vestibular da CAF 2019-1 do verão. Prova de medicina, ok? Modelo A, pega certinho aí, para a gente não fazer nenhuma besteira na hora de corrigir aí. Assunto dessa questão é sobre o Estado Novo. Vamos lembrar que o Estado Novo vai de 1937 até 1945. E aí, talvez eu não precisasse até falar, né? Quem é que é o presidente do Brasil durante o Estado Novo? Getúlio Dornelles Vargas, o GG para os íntimos. Getúlio Vargas vai governar o Brasil de 37 até 45? Não. Ele vai começar o seu governo em 30 e vai até 45. Mas o Estado Novo é o terceiro período governado já pelo Vargas. O primeiro a gente chama de governo provisório, o segundo governo constitucional e só essa terceira parte que é Estado Novo. E aí vamos te lembrar uma outra coisa, tem uma quarta parte, que é quando o Vargas retorna, né? Segundo Vargas, ele volta carregado nos braços do povo para um período democrático de 1951 até 1954, quando ele, com um tiro no peito, acaba se suicidando, ok? Então o assunto é sobre Estado Novo, vamos ver o que diz a questão aí. Aí temos um detalhe que tu tem que prestar sempre bastante atenção na hora da prova. Tu tem que marcar qual é a correta, porque às vezes é muito comum na prova da CAF se fala sobre a exceção, sobre a incorreta, mas dessa vez não, dessa vez é assinale a alternativa correta nessa questão 54. O que ela diz para nós ali? Veja bem, quando é que começou o Estado Novo? Começou com a Revolução Constitucionalista? Não, Revolução Constitucionalista. Não foi na Revolução Constitucionalista. Por quê? Porque a Revolução Constitucionalista de 1932. O que foi essa revolução? Essa revolução, ela começou quando Vargas toma o poder, ele destitui do poder os paulistas. 2 anos depois, 4 estudantes, que não são tão estudantes assim, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, acabam se envolvendo num conflito e são assassinados. E aí a imprensa paulista, os líderes paulistas, acabam convocando uma guerra contra o Getúlio Vargas. Esta guerra ela vai ter início no dia 9 de julho de 1932. Portanto, isso faz parte do período que a gente chama de governo provisório e não durante o Estado Novo, como diz a questão. Por isso, essa aqui é erradita. Letra B. Censura aos meios de comunicação, daí principais características, né? O que diz para nós na questão. Censura aos meios de comunicação e atividades culturais a cargo principalmente do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. É isso mesmo, tá? Como o próprio nome diz, Departamento de Imprensa e de Propaganda, é um órgão responsável do Estado Novo, né? Pelo programa de propaganda à figura do Vargas, ao movimento nacionalista, né? De incentivo a sentimentos patrióticos e tudo mais, industrialização brasileira, campanhas trabalhistas, mas também é um órgão responsável pela censura e pelas perseguições jornalísticas desse período. Então o DIP vai atuar em jornais e no rádio, mas aqui como fala para ti, não chega a especificar, coisa da minha cabeça, mas no rádio, tá? Só para te entender, a gente tem o surgimento da Voz do Brasil, que é aquele programa, né, em Brasília, às 19 horas, que é quando eles começam, então, a fazer notícias oficiais do governo. Isso está associado ao DIP, ao Estado Novo, então, tudo correto nessa alternativa aí. Letra C, vamos ver o que diz a C. Tentativa da Aliança Nacional Libertadora, ANL, de promover um levante armado, sendo desarticulado e derrotado pelas forças do governo. O episódio foi conhecido como a Intentona Comunista. Vamos lembrar que essa Intentona Comunista é aquele movimento golpista dos comunistas daquela época, em 1935,
com a liderança do Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Luiz Carlos Prestes, ele foi o principal personagem, junto com Miguel Costa, da coluna Prestes. Mas agora, 1935, ele está em oposição ao governo Vargas, contrário aos seus antigos amigos os tenentes, que apoiaram o governo Vargas. E o que ele vai fazer? Uma tentativa de golpe para derrubar o Vargas. Tá tudo certo, só tem um problema. A ANL, a Intentona Comunista, não foi dentro do período do Estado Novo. Então aqui pega ratãozinho, né? Porque se tu não sabe muito de data, não tem muito essa percepção, tu pode estar errado. Mas isso aqui é governo constitucional, que vai de 34 a 37. Por isso que está 35 aqui, fora do período do Estado Novo. Aí vamos ver o que diz a letra D. A letra D, acho que está na página seguinte, aqui para mim. Só um pouquinho. Diz lá, ó, criação da Petrobras. Petrobras. Vamos lembrar que a Petrobras ela é criada com aquela campanha, né? O slogan, o petróleo é nosso, né? Essa é uma campanha nacionalista. Veja bem, a campanha O Petróleo é Nosso. Desculpa. Que criou a Petrobras é uma campanha de 1954, ou seja, é uma campanha associada com o segundo governo Vargas, aquele momento do Vargas democrático, aquele momento inclusive que está associado também com a segunda coisa, que é o atentado da Rua Toneleiros, que é quando o jornalista Carlos Lacerda sofre um tiro no pé e quem estava acompanhando ele, que era o Major Rubem Vaz, um major da aeronáutica, é assassinado. E essa crise aqui vai acabar provocando o suicídio do Getúlio. Então, quando é que isso acontece? No mesmo ano lá de 1954. Qual é o problema? É que, de novo, isso não está dentro do período do Estado Novo, não é característica do Estado Novo. Então essa é uma questão que pode ter derrubado muita gente, tem que prestar atenção, e esse é um assunto bastante cobrado na ACAF, é recorrente Getúlio Vargas. Então, tu vai te lembrar aqui de uma coisa, olha só, eu botei lá o terceiro período do Estado Novo, mas identifique comigo os 4 períodos que estão aparecendo nessa questão. Qual é o primeiro período do governo Vargas? É esse aqui, ó. Primeiro período é o período do governo provisório, ok? Aí a gente tem um segundo período, que é esse período aqui do governo constitucional. Daí beleza, temos o período do DIP, que é esse período do terceiro momento, que é o momento do Estado Novo. E por fim, vamos ter o quarto momento, que é esse momento do segundo governo Vargas ou do governo democrático. Beleza? Ficou com alguma dúvida? Peça aí que eu te ajudo. Valeu, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Um abraço!